noite, Filadélfia. Boa noite, Estados Unidos. Boa noite, New Jersey. Boa noite, Brasil. Boa noite, Cássia. Boa noite, Antônia. Tudo bem com você, querida? Tudo bem. Você que está do outro lado aí da telinha, como sempre, nós começamos o nosso programa agradecendo a Deus pela oportunidade de estarmos mais uma vez aqui atrás das câmeras. E que não seja nós que estejamos falando, nem que este programa Alô Comunidade, que não seja um programa de ação da Antônia. E um abraço especial, um beijo carinhoso para nossa querida Ana, minha parceira. Ela está dodó e hoje não pôde participar. Nós estamos com uma convidada especial, Cássia. Quem é Cássia? Psicóloga, pastora, mãe, esposa, amiga, conselheira, ativista. Gente, é uma mulher virtuosa. E a Cássia está hoje aqui porque nós vamos tratar de um tema muito importante para a nossa comunidade brasileira, não só aqui nos Estados Unidos, mas também no Brasil e no mundo. Um beijo carinhoso para toda a comunidade hispana e portuguesa que está do outro lado da tela e que tem compartilhado o nosso programa, que tem feito uma grande diferença também. Cássia, tudo bem com você? Tudo bem. Me fala um pouquinho de você para a gente entrar nesse tema importante. Primeiramente, quero agradecer de novo estar aqui, pela oportunidade de estar participando desse programa. Que bom. E a Cássia é a psicóloga, antes da psicóloga é uma serva de Deus, eu tenho a minha fé em Deus. Que bom, hein? Tenho minha fé em Jesus. Aí sou psicóloga, sou mãe, sou professora, como você falou, tudo isso um pouquinho, né? A gente faz de tudo um pouquinho. Que bom, né? Então você como eu costumo falar, é uma guerreira, né? Somos. Eu gosto de mulheres assim. Uhum. Eu creio que se muitas mulheres que estão por aí fossem guerreiras assim, de não medir consequências, mas de ir à luta com fé e perseverança, muitas coisas mudaria, né? Melhoraria muitas coisas. Exatamente. Então, alô comunidade, o nosso programa hoje começando com ela, Cássia, pastora, psicóloga, mãe, amiga, esposa, professora, conselheira, essa mulher virtuosa com o tema autismo. O que é o autismo? O autismo, ele é um transtorno do neurodesenvolvimento. Ele vem sendo investigado já há alguns anos e através do Manual de Psiquiatria de Diagnóstico e Estatística de Transtornos Psiquiátricos, né? Uhum. Pela própria Associação Americana, esse livro ele saiu daqui, e esse manual, ele realmente trata o autismo em várias escalas, né? Então, o autismo, ele é do neurodesenvolvimento, se comenta sobre o autismo que possa ser algo da genética, ou que possa ser algo ambiental na hora de gerar essa criança, teve alguma intervenção ambiental, ou que a mãe ingeriu, ou a mãe caiu, gerou alguma lesão, mas na verdade ele já está registrado como um transtorno do neurodesenvolvimento. Então já é na formação desse bebê no ventre, que a criança, na formação desse cérebro, que esse transtorno ele acontece, né? Uhum. Não é culpa da mãe. Muitas vezes, hoje em dia, quando a gente chega a ter uma família, quando chega a ter uma mulher que tem uma criança, uma família que teve esse laudo, esse diagnóstico para seu filho sobre o autismo, o transtorno do espectro autista, há uma crise, inclusive, em alguns familiares, de pensar que a mãe é a culpada, essa mulher é a culpada. E, na verdade, não tem o culpado, porque é na hora da formação no ventre, né? Então, é um transtorno do neurodesenvolvimento. Então, o autismo não é uma doença? Não é uma doença, é uma condição. É uma condição. E
Existe algum, você sabe informar se existe algum exame, algum laudo, enquanto a mãe está grávida, que possa detectar essa condição que o bebê do feto? Então, para diagnosticar a criança com autismo, até uns anos atrás se falava que só diagnosticava a criança a partir dos 2 ou 3 anos. Uhum. Porque é onde a criança começa a interagir, onde a criança começa a apresentar certos comportamentos que estão atípicos ao esperado para aquela idade da criança. Uhum. Então, no tratamento pré-natal, que a mãe faz vários tipos de exames, hoje não se fala de diagnosticar já no ventre, né? Mas se fala de quando tem logo esse bebê que a mãe faz esse movimento da amamentação, que tem a troca do olhar, que tem o toque. Ali na troca do olhar você pode perceber alguns comportamentos autísticos. Por exemplo, somente o médico pode laudar, né? O psicólogo também, mediante aparelhos e com observações que se fazem na clínica, né? E através até mesmo desse livro que é o Regimento Psiquiátrico, que ali falam de vários tipos de comportamentos, e 3 dessas questões que ele trata nesse manual é sobre interação, se há prejudicial na interação da criança, no comportamento interativo da criança, se a criança apresenta movimentos estereotipados, se a criança apresenta movimentos sem muito nexo, né? Se a criança apresenta alguma dificuldade na fala, se a criança não interage, não compreende, não olha nos olhos, tem crianças até que olham nos olhos, mas não mantém o contato visual como nós estamos fazendo aqui. Entendi. A criança olha e já vira. Ela está prestando atenção, mas ela está olhando para o alto, igual eu estou fazendo agora. Então, assim, para diagnosticar a criança, ela passa por vários tipos de observações e testagens. Então, no ventre, como é um transtorno que é mais de comportamento, né? Então, ele precisa ser observado. Então, não tem como laudar ainda no ventre. No ventre, né? Então, essa questão é mais quando a criança está começando a caminhar. Exatamente. Começando como a gente fala no Brasil, no meu Nordeste fala, começando a engatinhar, se locomover sozinha. Daí é que começa a haver que os pais começam a ver essa diferença, começam a observar essa diferença de que a criança não está se desenvolvendo tal qual outras crianças da mesma idade. E daí é que se consegue esse laudo, então. Exatamente. Porque tem crianças, assim, que eles passam por esse processo inicial do engatinhar, do andar, mas a mãe só vai perceber quando chega na fase da fala. Porque até para a fala é estimado a determinar de tempo em tempo quantidade de palavras para a criança. Começa pelo balbucio. A criança está balbuciando. Por que a médica verifica o pediatra verifica se a criança está balbuciando? Aquele tudo isso são coisas que são esperadas para cada fase. Entendi. Então, se a criança apresenta algum tipo de atraso nesse desenvolvimento que é o esperado, índice esperado, então já é algo para se investigar. Aí a mãe começa a desconfiar. Alô, comunidade, você que está aí do outro lado da tela, se você tiver alguma pergunta, alguma dúvida, pode, por favor, estar entrando em contato no nosso link pelo Facebook, Instagram e web, www.radiofiliousa.com.br. Tire suas dúvidas, faça suas perguntas, como também pelo telefone 267-241-5530. Você pode mandar mensagens e vamos estar respondendo ao vivo aqui com a psicóloga e pastora Cássia sobre o tema autismo. Aqui em Filadélfia está havendo, eu estou até vestida aqui uma camisa Ação Autismo, né? Muito bonita. É um grupo de pessoas que se reuniram aqui
para estarem fazendo um trabalho em prol de de uma instituição no Brasil. Vamos falar disso um pouquinho mais adiante, vamos aprofundar um pouquinho, porque eu fiquei bastante curiosa e um fato muito importante. Eu tenho um sobrinho que é autista. Olha só. Meu sobrinho autista, ele mora em Teresina, no Piauí. Um beijo carinhoso para minha mãe, meu pai, toda a minha família. Minha irmã Célia, irmã do coração, é a mãe do Felipe, que é o meu sobrinho que é autista. Ele tem já mais de 19 anos. Então, nossa família, nós sabemos na pele, no vivenciar, o que é ter uma criança com autismo. E, assim, eu posso dizer que o Felipe é bênção em nossas vidas. Amém. Aprendemos muito com ele todos os dias. E ele é muito carinhoso. É um garoto lindo, 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 lindo e muito amado, graças a Deus. Isso mesmo. Mas que tipo de tratamentos são feitos com crianças com autismo? Então, a mãe recebeu o laudo, geralmente na escola é que aparecem esses laudos, né? A criança começa a ir para o social, para o meio social, e aí a escola percebe, e aí faz todo o encaminhamento, o médico traz o laudo, né? Diagnostica, e a mãe faz, e agora? O que eu vou fazer? Né? Os tratamentos que a gente recomenda como psicólogo, que é o psicólogo que observa, a escola encaminha para o psicólogo. A gente orienta a fazer a terapia, óbvio, para trabalhar o comportamento da criança, né? Estimular comportamentos assertivos nessa criança. A gente também orienta e encaminha para a fono, para a fonoaudiologia, para poder trabalhar essa questão da fala. Claro que existem exceções, que são os casos do antigo Asperger, que é o autismo com um grau de inteligência muito alto, e eles têm a comunicação verbal. Mas, em suma, a maioria dos autistas, eles apresentam dificuldades na fala. Então, nós encaminhamos para a fonoaudiologia para poder fazer todo esse processo estimulativo da fala, né? A gente encaminha também para a terapia ocupacional. O que o terapeuta ocupacional vai fazer? Vai ensinar autonomia e independência a essa criança, né? Independente da idade que ela tenha, tem que ser um especialista, claro, que se pegar as crianças da primeira infância, que é ali até os 5 anos, né? De 6 meses a 5 anos. Tem que ser um profissional especializado nesta primeira infância, não é todo profissional, né? Um terapeuta ocupacional, psicólogo, que trabalhou a vida toda com adultos e vai pegar a criança, não vai conseguir trabalhar. Pode até fazer um trabalho bom se ele for esforçado, mas a gente encaminha a tríade que a gente de primeira já indica. A fonoaudiologia, a psicoterapia com o psicólogo e o terapeuta ocupacional. Aí, claro, tem a arte-terapia, né? Pode-se trabalhar também a questão de natação com essa criança. Dentro da própria terapia ocupacional existe uma abordagem que eles trabalham de sensibilização, que trabalha sensoriais, o sensorial da criança, porque tem criança que tem questões de toque, hipersensibilidade de toque. Então eles trabalham na terapia ocupacional isso, né? Há casos de autismo com comorbidades físicas, de doenças físicas, deficiências físicas. Então, já entra o fisioterapeuta. Né? Então, depende, cada caso é um caso. Né? A criança que já fala, que tem um bom desenvolvimento verbal, a gente não recomenda. Né? Mas se a criança já na testagem já apresenta dificuldade, não alcança determinadas palavras, determinadas frases, não constrói, né? Então a gente já encaminha para o fono. Que bom. Eu me recordo, como o Felipe já tem mais de 19 anos e, na verdade, eu morava em Brasília, e, então eu não acompanhei muito de perto de estar convivendo com ele todos os dias, o meu sobrinho, né? Mas eu conversava com a minha irmã quase todos os dias, mas eu não o via.
eu me recordo que ele, quando a gente começou a perceber que ele não estava igual a outras crianças, não é normal. Normal, ele é um menino normal, lindo. Mas ele não estava interagindo com as outras crianças, nem dentro de casa. Ele era bem bebê, tinha uns 2, 3 anos. A minha mãe já falava, o Felipe não está bem, não está normal. Ele não é assim, ele não fala, ele não chama mamãe, ele não desenvolvia para estar caminhando, não tinha coordenação motora no 3 anos, nem para pegar nada, um objeto na mão de qualquer jeito. Porque mesmo com 3 anos eles pegam, põem na boca, né? É o esperado. E o Felipe não tinha essa coordenação, não fazia isso de pegar nada para pôr na boca. Ele era assim, víamos essa diferença nele, né? E daí foi quando a minha irmã procurou médicos e começou a fazer o tratamento, e até que chegou ao laudo já com 4 ou 5 anos, como você falou, de que ele realmente tinha autismo. E nesse período todo, eu sempre ia lá no Piauí, uma vez por ano, às vezes 2 vezes, dependia da folga de Brasília, né? Então eu ficava muito perto dele. Nesse período que eu ia lá, a gente ficava mesmo dentro da casa da minha mãe e da minha irmã. E eu percebia que ele gostava muito, muito, muito de brincar com água. Essa característica de brincar, de estar brincando, fazendo algo, desenvolve isso em todas as crianças com autismo? Como que isso é visto assim pela sociedade, pelas pessoas, pelos psicólogos? Cada criança desenvolve um brinquedo, se apaixona mais por teclados, ou como que é isso? Como todos nós temos uma habilidade e temos algo para ser estimulado, que a gente não fala deficiência, mas a gente fala que precisa só ser estimulado, o que a gente não tem. Mas todos nós temos uma habilidade. Então, desde sempre, desde quando eu cheguei na academia para estudar psicologia, eu sempre escolhi a psicologia escolar para poder lidar com a primeira infância, principalmente. Então, assim, desde sempre eu acredito que a gente não pode subestimar a criança porque ela tem um laudo, seja ela quem for. E ela precisa só de oportunidades, respeitar o tempo dela, os limites dela e estimular esses limites, descobrir a habilidade. Então, assim, não é um padrão que, por exemplo, seu sobrinho, ele gosta da água. Então, o que eu, como terapeuta, já faria? Já utilizaria mais todo o contexto de água para poder trabalhar e estimular ele. Porque é algo de apego. Nós falamos que toda criança da primeira infância tem um objeto de apego. A criança vai para a escolinha, a mãe deixa a coberta, que é o cheirinho, para ir com a criança, porque o objeto de apego traz segurança, né? Até as crianças com autismo, a gente recomenda que se tenha algo de apego para poder a gente trabalhar com essa criança. Então, assim, ele gostar da água não é um objeto de apego, mas é uma habilidade, talvez, que ele tenha, que a gente possa desenvolver trabalhando com esse gostar dele, né? Então, assim, a gente precisa descobrir. Por isso que cada caso é um caso. Precisamos descobrir qual é a habilidade dessa criança ou desse adolescente. Não sei em que fase o teu filho, o teu parente foi diagnosticado, você que está me assistindo, mas esses dias me perguntaram assim, poxa, mas me falaram assim, mas meu filho tem 20 anos, eu já desisti porque não tem mais jeito para ele. Eu falei assim, não subestime seu filho, ele pode sim, ele deve sim ser estimulado, leve-o para os atendimentos, mas nessa altura do campeonato ele está cheio de manias. Foi assim, vai ser mais difícil? Vai, como qualquer adulto, sim, qualquer jovem, para desconstruir um comportamento, uma vida e construir de novo. Claro que para o autista a rotina é muito importante. Sim. Tudo que você quebra a rotina gera uma crise
na mente deles. É uma mente meio que fragmentada, são pecinhas que você precisa montar. Então, por isso que eles têm essa necessidade de rotina, eles precisam. Então, não é um padrão que todos tenham gostar de água, gostar de bicicleta, gostar do carrinho, né? Mas não é um padrão. Mas por que se chama espectro autista? Porque o espectro vem de variedade. E essa variedade vem também de cada um é cada um. Por isso que é espectro. Cada um é cada um. Tem que ser analisado o comportamento, a vida cultural, como é o contexto cultural familiar dessa criança. Aí sim se trabalha em cima. Alô, comunidade, você que está aí do outro lado da tela, que conectou agora aqui no www.radiofilhousa.com. Nós estamos falando sobre autismo. A psicóloga e pastora Cássia está nos orientando e falando de aspectos, não é um tratamento, mas de como cuidar de uma criança com autismo e o que é necessário para isso, né? Como identificar uma criança com autismo? Você já falou que seria pela questão da idade, do desenvolvimento dela, esse negócio. Principalmente socialização, pessoal. Observem se a criança, o normal da criança é se aproximar de outra, é querer brincar, pegar um carrinho, né, a criança fazer esse movimento com o carrinho, fazer barulho com a boca, dá sentido ao brincar. Então você, mãe, que tem essa criança que não faz o ruído, não dá um sentido, não fantasia, né, esse brincar, você observe com mais carinho. Se a criança pega o carrinho, geralmente, em suma, a maioria, assim, pega um carrinho, vira o carrinho e fica todos os objetos redondos, por exemplo, ventilador, coisas que giram, chama muita atenção deles. Dos autistas. Então ele vai pegar e vai ficar rodando sem sentido a rodinha. O carrinho é para fazer esse movimento de brincar, ele pega, vira o carrinho e ele fica ali na rodinha. Ou ele fica parado tempos e tempos no ventilador, olhando para o ventilador rodando. Coisas assim que não tem... Eu pensei, dei uma pesquisada e vi que assim, as crianças com autismo, elas gostam muito, chama muito a atenção delas, olhos de bonecas. Tudo que é circular, né? Pneuzinhos, esse tipo de coisa assim. Brincadeira de enfileirar. A criança pega vários brinquedos, ao invés de brincar com a boneca, com o carrinho, com a casinha, ela pega vários objetos e ela enfileira. Aí ela desmonta, aí volta a enfileira e fica horas ali assim. Não dá sentido ao brincar. Então, essas observações de interação social com o outro, ela se isola. Observa por que ela está se isolando. Teve um caso que eu fui observar a criança em sala de aula e a criança estava com a suspeita de autismo por causa do comportamento de isolamento, estava muito agressivo, gritava demais, né? Por que o do grito? Até abrindo uma aspas aqui no meu exemplo. Porque a criança pode ter sensibilidade auditiva ou sensibilidade visual. Essa lâmpada aqui, de frente para essa criança com sensibilidade visual, já ia deixar extremamente ela irritada, ela ia entrar numa crise, ia se jogar no chão, ia gritar. Então tem que observar essas questões também. Então essa criança que eu fui observar em sala de aula, Antônia, a desconfiança da escola era autismo. Só que eu cheguei, observei por 4 dias consecutivos, o dia inteiro, essa criança, fiz um teste com ela e a criança tinha perda auditiva do lado direito. Encaminhei para fono, a fono fez o teste, confirmou que ela tinha realmente a perda auditiva, foi para o otorrino e deu realmente que ela tinha perda auditiva, ela não escutava desse lado. E o esquerdo era super sensível. Então, claro que a criança tem uma alteração auditiva, ela vai se comportar de forma
retraída, ela vai falar mais alto, ela vai gritar. Se ela não compreende o que está sendo falado, se ela não escuta o que está sendo falado, ela fica mais nervosa. Vai ficar mais nervosa para entender o que está acontecendo. Exatamente. Então a criança já tem a dificuldade de se expressar verbalmente. Então até isso, mãe, você tem que ter muito zelo de não falar, ai, meu filho é autista. Será que ele não teve tanta infecção de garganta que infeccionou o ouvido, teve vazamento nesse ouvido, mãe? Vamos observar se teve vazamento no ouvido, vazamento da perda auditiva. Perda auditiva altera comportamento infantil. E não é autismo. Não é autismo. Não. Então, essa questão de observar. Porque o que acontece hoje é que muitos pais falam assim, eu trabalho muito, eu deixo a criança na escola, para a escola cuidar do meu filho. E acontece muito isso. Nessa questão das escolas, cuidar do meu filho e não observar isso. E as crianças chegam em casa mais nervosa, gritando. Isso é uma deficiência da escola, dos pais? Como que você vê essa questão? Eu digo dos dois, né? Na maioria das vezes é o que eu falei. A escola acaba detectando, por exemplo, lá no Paraná existem creches, existem CMEs, a gente chama de CMEs, que acolhem crianças 8 horas por dia. No Rio de Janeiro eu não tinha visto, agora já existe, não sei se na capital, mas na região serrana não tinha. Mas no Paraná tem. Mas a gente, como eu fazia essa gerência junto com uma terapeuta ocupacional, Jéssica, um beijo pra você. Então, a gente fazia esse trabalho de acompanhamento dessas crianças, na maioria lá no Paraná, como as crianças ficavam 8 horas, a escola detectava. Porque tem um padrão esperado. Dentro da psicologia a gente fala que é neurotípico e neuroatípico. O típico é a criança que eu estimulo, a pedagoga vai lá e estimula, a professora estimula pedagogicamente, em suma a maioria consegue alcançar o nível. Essa criança ela se comporta diferente, então gera desconfiança. Aí a escola faz o encaminhamento, aí a gente vai lá dar assistência com o psicólogo escolar, observa, encaminha para o médico especialista. Não são todos pediatras que vão detectar, viu, Antônia? Não. Temos muitos problemas no Brasil de pediatras que falam que é manha, que é birra, não desmerecendo a classe médica, mas para isso existe o psiquiatra e existe um neurologista, que são especialistas do cérebro, não desmerecendo o pediatra, que é especialista da criança. Mas ele precisa ser mais parceiro, né? A gente teve vários problemas, inclusive no Paraná, com médicos que a mãe desconfiava, a própria mãe levou no pediatra, o pediatra falou que era birra, era manha, era falta de limites dessa mãe. Sendo que essa mãe estava por aqui, não sabia mais o que fazer, e com tantas novidades sobre o autismo na internet, a mãe desconfiou e levou. E aí, olha só, o quanto antes, Antônia, diagnosticar, o quanto antes descobrir se essa criança realmente tem esse transtorno do espectro autista, quanto antes essa criança foi encaminhada para esses profissionais que eu falei anteriormente, ela vai ser estimulada e melhor será encaminhada para a vida. Ok. Então, alô, comunidade, você que está aí do outro lado da tela, perguntas, dúvidas, sugestão, você mamãe, você papai que tem o seu bebê, você que trabalha de babá também, as baby você pode estar observando isso, comportamentos das crianças de estarem ou um pouco mais retraído, ou um pouco mais nervosinho, vamos colocar assim. Tudo isso pode levar a diagnósticos diferentes para o autismo ou algum outro problema de auditivo, né? Exatamente. Então, muita atenção nessa hora. Estamos aqui com a psicóloga e pastora Cássia falando sobre o autismo. Falando sobre o autismo, dia 8 de janeiro deste ano, de 2020, o nosso presidente Jair Bolsonaro no Brasil sancionou a lei Romeu Mion. Romeu Mion é filho do querido apresentador Marcos Mion. Essa lei criou a carteira de identificação da pessoa com transtorno do espectro autista, o CIPTEA.
Esse documento é gratuito e tem validade nacional. Como você vê isso lá no Brasil agora em 2020? Pois é, né? Demorou tanto, Demorou, né? Mas isso vai ajudar muito, assim, a comunidade de pais que sofrem com esses olhares. Como eu disse, muitos pais, eles se retraem, se colocam dentro de uma bolha. Não os culpo, não os julgo, porque imagine, você planeja toda uma gravidez, fantasia toda uma vida para aquele bebê e de repente vem um diagnóstico e eu tenho que mudar tudo isso. E aí eu não consigo lidar nem com a construção de uma nova fantasia que eu tenho para a vida do meu filho, quanto mais os olhares de julgamento, que meu filho está fazendo birra, que eu não sei educar meu filho, que a culpa é dessa mulher, né? Então, assim, essa carteirinha, para muitos pais, eles vão questionar, mas aí meu filho vai ficar exposto. Eu penso que vai facilitar para evitar certos constrangimentos, tanto para a criança quanto para a família. Por exemplo, o autista, ele tem o mesmo direito da grávida de sentar no ônibus, na cadeira especial. Ele pode passar aquela fila imensa que tá, ele pode ser colocado lá na frente, porque ele não tem tolerância a ficar muito tempo parado num lugar, né? Então, assim, vagas de carro também. Essa identificação vai ajudar em muito, porque, por exemplo, tem casos de mães lá no Paraná que conversaram comigo, que tiveram dificuldade no ônibus, que viu um autista tem seu filho de 10 anos, mas com comportamento mais treinado, né? Mas a mãe pediu licença para o adulto, falou, meu filho precisa sentar aqui, que ele é autista. Ah, que é o quê? Você está inventando história, passou vergonha, foi exposta num ônibus cheio, sabe? Não entende. Então, se ela tivesse essa carteirinha, não é só uma fala, uma invenção, como ela foi julgada ali no ônibus exposta. Ela mostra a carteira, ele tem direito de sentar, porque o adolescente... E, inclusive, um beijo pro Iago, meu amiguinho, tem 16 anos hoje. Olha, parabéns! Eu atendi por 2 anos o Iago. O Iago, ele chegou para mim também com muitas limitações, mas não subestimei ele. Trabalhamos junto, eu e a família juntos. E o Iago hoje, ele não tinha condições de... Por ele, questões dele, ele não conseguia sentar-se à mesa, ele não conseguia pegar num talher. E hoje ele consegue participar da própria festinha, cantando parabéns, mesmo com a sensibilidade auditiva e visual que ele tem. Ele consegue interagir com as pessoas, ele agora tem vários amigos que ele chega perto, ele consegue se comunicar. Foram 6 meses, primeiros 6 meses que o Iago chegou para mim, foi muito complicado para eu conquistar a amizade dele, mas hoje é o meu amigo, ele consegue falar comigo pela internet. Que bacana! Sim, eu consegui que ele andasse de carro com os parentes, reconhecer os parentes, sair com os parentes. Então, assim, um beijo para você, Iago, um beijo para a família do Iago, são verdadeiros guerreiros, apostaram e confiaram no trabalho, trabalharam junto comigo e tiraram o Iago da bolha. Que bacana, isso é importante, E ele se desenvolveu e eu acredito que só tem a desenvolver cada vez mais, sabe? Então, mãe, pai, você que está aí, que tem o seu filho que já foi diagnosticado com autismo. Autismo não é doença. Não é doença. Autismo não é problema para você deixar o seu filho preso dentro de casa. Autismo não é algo que venha a deixar você ter vergonha de sair com o seu filho. Mãe querida, pais amados, vamos ouvir aqui a nossa psicóloga e pastora Cássia. O autismo pode ser desenvolvido, a criança até tornar-se uma criança de escolas normal. No Brasil, já existe a lei 13.143, perdão, eu vou saber e já falo. Mas essa lei garante que a criança, seja ela, qual condição ela tiver, qualquer deficiência, ela tem que ser inserida na escola regular. Olha, isso é importante. E aí isso no Brasil, né?
Então, assim, ela precisa ter essa interação no meio regular e também o governo precisa dar o suporte para essa criança, para ela poder ter esse período de interação, né? Então, assim, eu não sei como é que funciona aqui, ainda estou me inteirando, buscando saber como é que funciona aqui na América, mas é super importante que a criança tenha, sim, a vida no meio regular. Claro que existem 3 níveis de autismo. Tem o autismo leve, médio e o severo. Isso não tá dizendo, não diz respeito ao comportamento, se ele é mais agressivo ou não. Mas isso diz respeito à autonomia e independência dessa criança. Quando se fala agressivo ou não, a criança autista torna-se agressiva? Imagine se você o tempo todo está querendo comunicar algo e ninguém te entende. Você começa a ficar nervosa. Aí, de repente, você está falando que o teu ouvido está doendo, que essa luz está incomodando, e eu estou gritando, e as pessoas só me seguram. Ok. Isso condiciona a criança a ficar agressiva. Porque se ela, de alguma forma, está tentando comunicar e ninguém está conseguindo compreender, inclusive, ao invés de a pessoa me entender e me ajudar, ela reage de forma negativa, me prendendo, a pessoa me segura ou grita mais ainda comigo, isso me condiciona a um comportamento mais agressivo. Entendi. Tá? Porém, a criança, o autista não é uma criança, uma pessoa agressiva. Não. Ela se torna se ela não for compreendida. Mas até eu, né? É isso que eu falo, gente. Assim, claro que existem casos que a criança, como eu falo, existem casos de autismo severo porque não precisam muito de auxílio. Não tem autonomia, não tem independência. Então, alguns precisam de medicamentos, não são todos. O caso do Iago, ele não toma medicamento. O meu sobrinho, ele toma porque ele dá crises convulsivas, porque além do autismo ele tem outros problemas de saúde. Então ele dá algumas crises convulsivas e toma medicamento todos os dias, e são várias medicações que toma diariamente, exatamente por isso, porque ele tem mais de 19 anos e não fala. Até mesmo para caminhar tem pouco tempo, que não tem muitos anos que ele começou a caminhar, mas ele não tem coordenação motora de estar pegando, por exemplo, um garfo, uma colher e estar comendo normal, de estar pegando um copo com água para beber, essas coisas normal, de ir ao banheiro para fazer número 1 e número 2 sozinho, não tem essa habilidade para isso, não tem essa coordenação para isso. E com isso, então, minha irmã, inclusive, até ela parou de trabalhar fora quando ele foi crescendo e viu que realmente ele precisava dela 24 horas por dia. E hoje ela trabalha hoje ela trabalha em casa fazendo coisas manuais, panos de prato, essas coisas, inclusive a gente até traz aqui para o Brasil, para os Estados Unidos, pano de prato e outras coisas mais, os mimos do Brasil. Então, alô comunidade, você que está aí do outro lado da tela, estamos conversando hoje, um papo aqui super agradável, com esta bênção de Deus, pastora, psicóloga, mãe, esposa, ativista, Cássia. Vamos dar uma topzinha aqui, um abraço carinhoso para você que está aí do outro lado da tela. DJ Cowboy Souza, nosso abraço para você, tem nos acompanhado em todos os programas, muito obrigada. Boni, querida, um beijo. Nossa querida Lana Palafox também está conectada. Lucy Melo, beijo no seu coração. Ai, tantas pessoas aqui. Moacir Costa, muito obrigada. Deus te abençoe também. Meu esposo. Ana Lindona, saúde, melhoras, estamos te aguardando. Lisbeth, beijo no seu coração, querida. Deus te abençoe.
Leonardo, sucesso. Pastora Edna, grande beijo no seu coração. Cássia Falpato, Laudiceia. E tem muita gente conectada aqui. Mônica Flower, um beijo no seu coração lá em São Paulo, nossa querida Mônica. Deus te abençoe. Bom, como dizem que tudo o que é bom dura pouco, vamos só falar aqui um pouquinho do Help Comunidade, que as pessoas estão do outro lado da tela e tem muita gente, estamos fazendo um trabalho bacana aqui com as pessoas que precisam do nosso apoio. Então hoje um Help Comunidade vai para Poliana Silva. Poliana está necessitando de trabalho urgente. Ela chegou tem pouco tempo, precisa muito de trabalho. Você que está aí com seu schedule quer dar uma força e um apoio para quem acabou de chegar do Brasil, mas já tem uma experiência, já fez alguns trabalhos com alguém. Poliana Silva, 267, final 53. Temos também o Marcos Júnior, ele trabalha em carpintaria, já tem experiência e referência, está disponível, precisa de trabalhar urgente. O telefone do Marcos é o 267, final 14. Gente, Help Comunidade para a Angélica. A Angélica está precisando urgente de um berço. Vamos ajudar aí a Angélica. Quem tem um berço para doar, por favor, entrar em contato conosco através do nosso Facebook, WhatsApp, Instagram ou do nosso telefone, que é o 267-241-5530. Nós vamos buscar essas doações onde tiver, Filadélfia, New Jersey, para estarmos ajudando a nossa comunidade que precisa de ajuda. Quero agradecer também a Érica. Érica, querida, daqui a pouco vou estar aí na sua casa. Grande abraço. A Érica tem nos doado muitas coisas e tem feito uma grande diferença para nós em nossa vida e no nosso programa e na comunidade. Grande abraço também para a irmã Veronice, tem nos doado brinquedos e tem feito uma grande diferença. Grande abraço, querida, Deus te abençoe, continue ajudando a quem precisa de ajuda. Nossa, tem tantas pessoas que estão aqui na lista que precisam de ajuda. E vamos falar um pouco desse evento que está acontecendo, dessa blusa amarela que eu estou usando aqui. Cássia, você já ouviu falar alguma coisa dessa instituição, Ação Autismo? Eu fico orgulhosa, assim, de ficar sabendo, como eu tô recente aqui agora que eu tô sabendo, né? Mas eu fico orgulhosa que tá havendo esse movimento das comunidades, das igrejas, porque o povo que tem os filhos ou algum parente com autismo ficam muito acuados, se sentem desprotegidos. Então, parabéns pela ação. Bem legal. Essa ação é um movimento que está acontecendo aqui na igreja, através da Igreja Católica, através do Padre José Luiz Queimado. Padre, o nosso abraço, nosso carinho. Ele que é o responsável por organizar esses eventos. São várias instituições. Cada instituição está com esse movimento. Essa aqui é da equipe amarela, né? Então, parabéns para ele. A equipe amarela está apoiando uma instituição que se chama Ação Autismo. Essa instituição, hoje, ela atende a 12 crianças com autismo fixos. Todos os dias essas crianças são fixas, fora as inúmeras crianças que ela atende no Brasil e no mundo. Eu vi alguma coisa deles no Facebook
da Ação Autismo, da instituição Ação Autismo. Eles fazem um trabalho extraordinário. São dois evangelistas, né? Eles deixaram o trabalho deles. Ela trabalhava no banco, em um banco, e ele também era funcionário público. Eles deixaram os trabalhos dele, de trabalho em instituição, como funcionários públicos, concursados no Brasil. Todo mundo sabe que as pessoas concursadas têm vamos colocar assim, um saláriozinho melhor. Então, eles largaram isso para cuidar exclusivamente da instituição Ação Autismo, porque eles tiveram um filho com autismo. Então, hoje eles são missionários e andam no mundo inteiro ajudando pais e crianças que têm autismo. Que legal. Então, assim, eu fiquei apaixonada por eles à primeira vista. Estão convidados a virem aqui nos Estados Unidos, quando estiverem por aqui, de estarem presentes aqui na Rádio Filho USA, para que a gente possa estar batendo um papo, falando sobre o trabalho de missão que ele tem feito, que o casal tem feito, e dedicado a vida a esse trabalho, a cuidar, a orientar, a instruir pais e crianças com autismo. E o filho deles, hoje, tudo normal. Você conversa com eles, pelo que eu vi. Eu não conversei pessoalmente, foi outras pessoas que conversaram, e também eu vi pela internet, né? Que eu vi, inclusive, uma matéria com ele. Você praticamente não percebe que ele tem autismo. Olha só. Porém, ela falou em entrevista, na matéria lá, que está no YouTube, está em Facebook, em tudo, que quando o filho dela nasceu e eles detectaram já com alguns poucos anos depois, 2, 3 anos, que ele tinha autismo, elas que quase que deu um infarto, porque a primeira reação dela é: o que eu vou fazer com meu filho especial? E aí, você como psicóloga, o que você orienta os pais quando um filho é detectado com autismo? Primeira coisa, gente, procura um psicólogo ou uma psicóloga para te ajudar nesse enfrentamento, nesse novo desafio, porque os pais precisam ser orientados, estar respaldados e acolhidos por esse profissional para poder tomar as primeiras decisões, quais os primeiros passos a serem tomados. Porque, assim, muitos pais não procuram um profissional da psicologia porque, por M situações, né, falam que é para doido, não é nada disso. O psicólogo, ele é para te ajudar, é para ele te acolher, para ele te orientar. Então, vai para o psicólogo, ele vai te orientar, vai te dar respaldo nesse momento que chega esse laudo na tua casa, para a tua família. Ele vai te ajudar a dar os primeiros passos, a estar forte, né? O pai e a mãe precisam estar fortes. Porque eu creio que um pai e a mãe, quando vê que a criança não está normal, não está muito bem, vamos colocar assim, e vai ao médico, e o médico chega e fala assim: pai, mãe, seu filho tem autismo, seu filho é especial. Tira o chão. Porque né? eu construí fantasiei toda uma vida para essa criança. E agora ele está me falando que eu tenho uma criança diferente daquilo que eu imaginei. Tira o chão. Eu sou mãe e sou avó, porque eu vejo assim, que na hora quando os nossos filhos nascem, nos primeiros anos, a gente já fala assim: ai, meu filho vai ser médico, meu filho vai ser isso, meu filho vai ser professor, meu filho vai ser aquilo, minha filha vai seguir o que eu sou, vai ser melhor do que eu. E aí o médico chega e fala assim: seu filho tem autismo. E aí, pai, mãe, você que está do outro lado da tela, por favor, tiver alguma questão, faça perguntas, sugestão pelo nosso Facebook, Instagram e web www.radiofilhousa.com.br ou pelo telefone 267-241-5530. Tire suas dúvidas. Sim. E aí, até retomando,
A lei que eu dei uma engasgada, a gente para de falar dela, esquece de ler o número. Então é 13.163 de 2015. Aí no Brasil é essa lei que respalda a você colocar o seu filho na rede pública de ensino. Então no Brasil, No Brasil você que está no Brasil aí, que está lá em São Paulo, no Rio de Janeiro, no Pará, no Paraná, no Piauí, em Brasília. Beijo a todos que estão conectados aí no Brasil. Você que tem um filho com autismo, seu filho ou qualquer outra necessidade não subestime. especial. Acredite, seja o primeiro a acreditar, não subestimar E seu leva filho. ele para a escola. Leva ele para a escola, para ele ter interação, para ele aprender o comportamento do coleguinha e copiar, imitar. Se desenvolver. Procure os profissionais, só a escola não dá conta. Muitos problemas que nós temos também na escola é que essa mãe vê essa lei, entende que a criança tem um direito, mas não entende que dentro da própria lei fala que a mãe e o pai precisa respaldar essa criança com os atendimentos. Ela não se desenvolve só na escola. Ela se desenvolve através dos atendimentos de psicoterapia, psicólogo, com terapeuta ocupacional e fono. Porque aí vai trabalhar em todas as instâncias dessa criança. Entendi. Tá? Que bacana. Eu quero mandar um beijo especial aqui para Miriam Evangelista. Beijo, Miriam! Está conectada com a gente. Toda a família da Mônica Flower. Mônica, beijo. Está aí conectado com a gente. Grande abraço a todos. Beijo, tias da Mônica. Voltando, você que está aí conectado, estamos falando sobre autismo. Existe no calendário brasileiro um mês do autismo? Como que é? Então, lá no Brasil, é 4 de abril, onde a gente comemora o Dia do Autismo. 4 de abril? 4 de abril. Não sei se foi comemorado aqui também. Uhum. Acredito que sim. Aqui nos Estados Unidos também se comemora, na verdade, o mês de abril inteiro. Né? Exatamente. Mês de abril inteiro. inteiro. A gente fala que é o mês azul. Isso mesmo, né? Que é a cor instituída ao autismo, é o azul. E hoje, pelas pesquisas que a gente faz aí, o número de crianças com autismo, você tem... Olha, dados sobre isso? Enquanto eu estava ali trabalhando ali na prefeitura de Colombo, só para você ter uma ideia, Antônia, nós chegamos para atender, só tinham 15 autistas. Nós fizemos um levantamento do ano de 2018, tinham 15 autistas. Em 2019 foi para 63. Isso só numa prefeitura do Paraná. E depois, no final do ano, fizemos todo o levantamento novamente, já estávamos em 130 e poucos. Então, só para você ter uma noção, como que... mas o que é isso? É uma epidemia? Não é epidemia, gente. É porque o povo está mais informado. Estão se informando mais, né? Então, assim, conforme a gente está falando aqui, a gente está trazendo informação para você. Se você ainda está pensando que seu filho tem esse comportamento de não olhar nos olhos porque ele é muito tímido, a gente, claro, que analisa todo um contexto. Óbvio, não vamos falar que todo mundo é autista, né? Mas, assim, a criança não olha nos olhos, a criança não interage, a criança só brinca rodando a rodinha. A criança está o tempo todo gritando em todos os momentos. A criança tem dificuldade de sair de casa. A criança, qualquer quebra de rotina, a criança fica estressada. Vamos levar para um neurologista infantil, um psiquiatra infantil, para poder fazer toda uma análise, uma bateria, ou um psicólogo que tem as ferramentas para fazer aplicação de testagem, observações, aí sim para fazer esses levantamentos. Mas a primeira desconfiança tem que vir da família e da escola. Precisam ter esse olhar mais fino, essa dedicação maior. Eu me recordo que o meu sobrinho, ele não gosta de roupa, não gosta de estar vestido. Ele veste uma sunga nele, uma bermuda, uma camiseta. Não sei se porque lá também é bastante quente. Não sei se isso influencia.
Se é a questão de clima quente, clima frio, a questão do clima dentro de casa, se influencia isso na criança, de ela querer estar vestido, de ela querer estar menos roupa, de querer estar só deitada, como... Influencia. Vou falar por quê. Porque assim, conforme eu falei que eles têm um cérebro formado diferente, por isso que até se usa o símbolo das pecinhas que se encaixam, eles não compreendem metáfora, eles não compreendem uma fala rápida como eu estou falando aqui, tem que falar pausado para eles, tem que falar, tem que ser muito direto e tem que dar um comando por vez. Então, por exemplo, se ele tem sensibilidade tátil e tá calor, ele vai querer ficar pelado. Me desculpe o termo. Mas ele vai querer ficar nu, porque assim, se ele tem sensibilidade tátil, a roupa tá incomodando. E pra gente é tão fútil a roupa incomodar, né? A gente suporta. Mas pra ele, o que pra gente é tão simples, pra ele pode estar sendo muito. É como se tivesse um beliscão na pele dele. Ele não gosta que a gente abrace. Tipo, eu não posso fazer assim nele. Ele não gosta de que a gente toque nele. O Iago também não abraçava, tá? O Iago, de novo, um beijo. O Iago também não abraçava. Nós fizemos a terapia do abraço. Mas para fazer a terapia do abraço, primeiro eu fiz a terapia dele de sensibilização, que a gente fala. Eu comecei a trabalhar, ele tinha pavor de colocar a mão em tinta, ele não suportava, a mãozinha dele era muito fina, de tanto ele esfregar a mão, porque ele não suportava nenhum tipo de sujeira, de molhado nas mãos. Então eu comecei a sensibilizar primeiro a mão com tinta, levei ele para trabalhar na areia, na pedra, passava lixa e ele fazia assim, até tinta ele não suportava, até o ponto de eu pintar o pé, pintar a mão e ele pintar até meu braço todo, pintar meu rosto, de tanto que começou a gostar da tinta. Por quê? Primeiro desensibilizei, comecei a fazer assim, ó, vou te dar um toque aqui, tá? Aí ele já ficava assim, ó, vou te dar um toque aqui, tá? Só um toque. E aí, esse toque, gente, para o autista que tem sensibilidade tátil, é como se eu estivesse dando um tapa. Para o autista que tem intolerância à luz, eu tenho que fazer toda uma desensibilização para ele suportar essa luz branca. A luz branca incomoda demais. É como se fosse a lanterna. Já experimentou alguém colocar a lanterna ou aquele laser bem nos seus olhos? Não é incômodo? Bastante. Imagina bastante um autista, a gente não está incomodado com essa luz aqui. Mas se ele tivesse aqui, ele estaria incomodado como se fosse um farol dentro dos olhos dele. Barulho, ele tem muita... Se ele tem sensibilidade auditiva, gente... Tem uma criança que a gente estava dando uma palestra, eu estava dando uma palestra no ambiente, a mãe estava com seu filho lá. Esse apresentou sensibilidade auditiva. Aí, Antônia, o que acontece? O garoto começou a gritar, eu parei. Fiz silêncio. Para saber se era minha voz. E não era minha voz. Na verdade, ele estava incomodado com o barulho do ar-condicionado. Uau! Então, eles têm muita sensibilidade a sons, a toques, a visão. Não é assim um padrão para todos terem. Alguns têm dois padrões. Um não é visual e tem sensibilidade tátil. Ou outro tem todos eles. Sensibilidade tátil, auditiva, visual, paladar. Gente, autista tem muita dificuldade, a grande maioria tem dificuldade alimentar. Sim. Por quê? É sensibilidade paladar, do paladar, do sabor. Aí eu vou parar e vou dar só o salgadinho de uma criança que comia só miojo. Eu queria chegar aí exatamente nisso, porque eu tenho uma colega aqui nos Estados Unidos que o filho dela é autista, ele tem 5 anos agora, e ele não gosta de comer arroz, feijão, carnes, ele só se alimenta de leite com todinho gelado e biscoito. Condicionou. A gente fala que condiciona. E o que pode ser... Mãe, você que está aí conectada e está me ouvindo agora, eu estou vendo que você está conectada e o seu filho está condicionado a isso. Então, o que nós devemos fazer para essa criança mudar? Inclusive, eu falei para ela, leva no médico e fala isso. Ela falou, eu já levei antes, quando estava lá no Brasil, mas é desde lá que ele é assim. Quando ele nasceu, que ele começou a desenvolver, ele caminha muito bem,
ele pega nas coisas muito bem. Ele tem um celular que ele fica o dia inteiro conectado no celular hoje, vendo joguinhos, vendo os vídeos que ele gosta de ver. Se deixar, ele só fica no celular, tá? Sim, ele fica o dia inteiro no celular. Mas ele não come outra coisa. Antes, ela me falou que quando ele tinha até 2, 3 anos, ele comia tudo. Ele comia pizza, ele comia arroz, comia feijão. E daí ele foi perdendo o prazer, ela fala, que ele foi perdendo o gosto disso. E até que ele parou em se alimentar só de todinho gelado, todinho, né? É Nescau com leite gelado e biscoito. Olha Ele só. não come outra coisa. Ele tem 5 anos agora. Conforme eu falei, cada caso é um caso, claro. Nós, como pessoas típicas, né? A gente que chama de neuroatípicos e neurotípicos, é os que a gente, né? Então, assim, se nós, por exemplo, eu não como carne vermelha, eu tenho a minha opção que não como porque eu não gosto, né? Por causa da religião, porque eu não gosto. Existem autistas também que vai ter a sua escolha do paladar, que não vai agradar e não vai querer, porque já não faz bem nem pro estômago, como no meu caso. Mas a maioria é por falta de estímulos. Aí ela vai falar assim: ô psicóloga, você tá brincando comigo, porque eu já estimulei um monte. Lá nos CMEs, nós fizemos uma palestra para merendeiras com várias nutricionistas. E as nutricionistas, em parceria com as psicólogas e a terapeuta ocupacional, nós chegamos num acordo que a gente precisava descobrir um meio de ofertar às crianças o alimento saudável. Legumes, arroz, feijão, carne. A gente continuava ofertando insistentemente todos os dias, nas 3 refeições do dia no CMEI, a gente ofertava. Aí a criança tinha dificuldade de comer a cenoura, porque a cenoura era laranja, tinha cor laranja. Aí o que se fazia? A nutricionista orientou bater a cenoura, ralar, misturar, colocar um corante de outra cor, inventar alguma coisa. Crianças que não comiam a cenoura em formato de palitinho, mas redondinho, circular, ela comia. Aí vai lá, as merendeiras faziam quadradinho, redondinho. Gente, você tem que descobrir e nunca desistir de ofertar à criança o alimento. Aí a criança vai fazer assim, ó, vai empurrar o prato. O que eu fazia? Não empurra o prato, não pode. Não pode. Aí eu mostrava a imagem, porque a criança com autismo, a maioria também é visual, não é só falar. Você tem que mostrar a imagem para ele de cada passo a passo que ele precisa fazer. Então, eu já tinha um chaveirinho com a criança do CMEI, eu falava assim, ó, agora tá na hora de alimentar. Você vai comer a carninha. Tem aqui alface, e a criança empurrava o prato. Eu comecei a educar a criança a não empurrar o prato, ela já suportava o prato na frente dela. Logo pra frente, ela já estava suportando o cheiro. Logo pra frente, de tanto insistir, ela conseguiu deixar que eu encostasse na boca dela, na ponta da língua. Todo dia era na ponta da língua. Na ponta da língua. Um dia ela experimentou. Aí ela começou a comer arroz, feijão e legumes. Mas foram um ano de tentativa. Eu não comia, eu não gostava de jiló. Até que eu vim para os Estados Unidos e a maioria dos meus amigos são mineiros e amam jiló. Meu pastor falou, inclusive, que eu vou aprender a comer bucho. Vou não, pastor Júnior. Eu aprendi a comer jiló. Pastor Júnior, um abraço. Então, é uma questão de disciplinar de uma forma carinhosa para que ele volte a comer arroz, feijão e tudo. Porque o bebê, dias, a gente ia lá fazer aquele trenzinho. Eles são grandes, ok, eles são grandes, mas a gente vai precisar adaptar e nunca desistir de ofertar o alimento saudável. A fruta, o legume, a carne, porque se deixar, como várias crianças no Brasil, eu tive que atender só arroz. Só arroz. Só arroz. Sem sabor. Bom, querida, como tudo que é bom dura pouco, né? Assunto longo. Vou te convidar para você voltar aqui outro dia para a gente dar continuidade. Dar continuidade, que é um tema muito importante. Luciene César Morim, queridos, grande abraço, Deus lhes abençoe. Muito obrigada pelo apoio e carinho. Você que está conectando agora aqui na Rádio Filho, programa Alô Comunidade, estamos falando sobre autismo.
Eu estou usando uma camisa da Equipe Amarela. Equipe Amarela ela é uma equipe que estão participando de um movimento da Igreja Católica aqui de Filadélfia, através do padre José Luiz Queimado e do Fernando, que é um dos organizadores do evento. A Equipe Amarela está beneficiando a instituição Ação Autismo da Cláudia Diniz e do José Moreira o Juninho. É uma instituição onde atende crianças com autismo. E eles estão vendendo a rifa, é uma rifa beneficente de uma caminhonete. Gente, essa caminhonete é linda demais, uma GM Sierra 1500. Então, você que tem interesse em ganhar aí uma caminhonete, é apenas $20 o valor, o sorteio. Será no dia 28 de março na Igreja San Martín, aqui em Filadélfia. Então, você que tem interesse, a Rádio Philly está vendendo os ingressos. Você pode estar entrando em contato com a gente direto aqui na Bácida ou pelo nosso telefone 267-241-5530. Rifa beneficente para Ação Autismo. Falando de vendas, essa beneficente. Agora vamos tratar dos nossos patrocinadores. A gente precisa de alguém para estar ajudando a comunidade, para estar nos ajudando, para que possamos estar ajudando a comunidade, né? Então, um abraço especial para o pessoal do Brazilian Hair, onde lá no Brazilian Hair ele cuida do seu cabelo, das suas unhas. Você sai de lá feito uma princesa. O tema dele é Você é a Estrela. O Brazilian Hair fica na Castor 215-745-3919. Eu tenho uma amiga que ela é top. Ela cuida da nossa pele como nunca. Eu não estou com a pele cuidada hoje porque eu vim do trabalho praticamente direto para cá. Mas Carla Riccioli, o estúdio Carla Riccioli fica aqui no Espaço Philly. Telefone da Carla para você marcar o seu horário, 267-227-7394. E falando de beleza também, tem o estúdio Bianca Hair. Inclusive, Bianca, nossa agenda está marcada. Bianca disse que vai mudar o meu visual. Bianca cuida de cabelo feito uma diva. Ela é uma diva. Aqui no Espaço Philly também tem o Ele Ela Laser. Você que quer tirar aqueles pelinhos indesejados de buço, de axila e outros lugarzinhos. Então, Espaço Ele Ela Laser 201-687-4494. E para andar na moda, dos pés à cabeça, porque lá vende chinelo, calça, blusa, saias, vestido do dia a dia, vestido de festa, biju, semijoia, make. Nada melhor do que Via Brasil. Você conhece Via Brasil? Já ouvi falar. Lá você sai de lá feito... Você chega de lá descalço, de bermuda e camiseta, sai de lá feito uma princesa. Via Brasil na Castor 215-613-6176. E você já comprou o seu carro? Comprei um. Comprou lá na Sper Plus? Não lembro o nome. Esse é o melhor lugar. Você que precisa comprar o seu carro ou trocar, Spectralux 781-600-6485. E se o carro que você quiser não tiver lá, eles buscam, eles conseguem para você. É bom. São super profissionais. Pessoal lindo, 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 faz um trabalho maravilhoso. E aqui em Filadélfia tem um local que eu amo ir lá. Eu vou lá, na verdade, quase todos os dias. Porque lá tem arroz, feijão, açúcar, tudo que você precisa na sua casa. E eu sou do tipo de que não gosto muito de congelados.
Eu gosto das coisas bem... Gente, precisamos de mais programa como esse. Parabéns. Obrigada, querida. Deus te abençoe. Recebemos aqui uma mensagem de: precisamos de mais programas como esse. Parabéns. Obrigada. Feito com o maior amor. Então, Dom Pedro Mits 251-533-254. No Dom Pedro tem tudo que você precisa para comer. Oh, maravilha. Frutas, verduras, legumes, secos e molhados, tem tudo. Tem tudo. E agora, novidade, tem padaria, tem um pãozinho feito na hora, queijinho para tomar com café. Sabe aquele cafezinho lá do Brasil? Também eles vendem lá. Eles vendem lá e é muito gostoso. Eu comi um pão de queijo. Sabe pão de queijo? Aquele pão de queijo mineiro mesmo, e aquele bolinho de queijo. Ai, Laudicé, minha colega, se for lá, ela vai sair de lá babando, porque lá tem um pão de queijo delicioso. Tudo que você vê de Rádio Philly, toda o visual, toda a arte visual de blá, 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 blá. Da Rádio Philly é feito pelo Signarama. O Signarama faz tudo. Se você precisa, sabe seu cartãozinho de pastora, psicóloga? Signarama. Você quer adesivar o seu carro, fazer um adesivo como psicólogo, colocar o número do seu telefone lá à frente da sua clínica, você pode procurar Signarama 215-767-9443. Eles fazem um trabalho fantástico. Eu amo tudo que eles fazem. São super profissional e fazem umas imagens lindas. Todo esse painel aqui atrás, com as nossas publicidades, né? E o painel aqui atrás da gente, tudo de visual da Rádio Philly é feito pela Signarama. Um beijo, querida. E estamos chegando ao final de mais um programa. Muito obrigada pela sua participação. Disponha. Fico muito feliz, muitíssimo agradecida por você ter aceito o nosso convite. E só tenho uma palavra para você: gratidão. Que Deus te abençoe. Amém. Amém? Eu que agradeço. Muito obrigada. Boa noite, Brasil. Boa noite, Estados Unidos. Boa tarde, você que está do outro lado do mundo. Bom dia. Um beijo no coração de cada um. Quarta-feira tem mais Alô Comunidade.